Vamos fazer uma viagem no tempo. Pensa comigo. Weimar, Alemanha, 1827. De um lado da sala, a gente tem Johann Wolfgang von Goethe, o gigante da literatura, já com seus 70 e tantos anos. Do outro, seu assistente, Johann Peter Eckermann, um cara super devoto, mas, assim, com uma visão de mundo bem... limitada. É um bom jeito de colocar. Exato. E eles estão ali no meio de uma conversa que, sem eles saberem, vai dar origem a uma das ideias mais transformadoras dos estudos literários. Mas de um jeito totalmente inesperado. E quase cômico, né? É uma origem que subverte totalmente a nossa ideia de como os grandes conceitos nascem. Totalmente. Nossa conversa de hoje vai mergulhar justamente nisso, com base nos textos de Martin Puchner. O que a gente vai tentar desvendar é esse paradoxo, como a ignorância, a teimosia de um homem, no caso Eckermann, serviu de gatilho para uma ideia tão inclusiva como a literatura mundial. A Weltliteratur. Exato. Não foi um manifesto, não foi um discurso. Foi uma resposta à frustração mesmo. Certo. Então vamos entrar nessa sala em Weimar. A conversa começa de forma bem casual, né? Goethe menciona que andou lendo uns romances chineses. Como é que o Eckermann reage a isso? Com perplexidade absoluta. É como se Goethe tivesse dito que estava lendo romances de, sei lá, marcianos. Nossa! As fontes registram as perguntas dele, e elas são, tipo, muito reveladoras. O quê? Os chineses têm romances, e são bons. Existem milhares deles. Em 3 perguntas ele já entregou tudo. Entregou o jogo todo. Ele é o que o Puchner chama de o homem sério. Alguém que funciona dentro de regras muito claras do que é culturalmente importante. E, para ele, a China simplesmente não estava no mapa. O que é fascinante, porque para um europeu em 1827, o que exatamente era um romance chinês não é como hoje, né? Não mesmo, o contexto é tudo. Os poucos romances chineses traduzidos naquela época eram obras mais curtas, cheias de ação, magia. Meio aventurescas. Exato. Divertidas, mas não eram os grandes épicos do cânone chinês. Os gigantes, tipo O Romance da Pedra ou Jornada para o Ocidente, que juntos somam quase 5.000 páginas. Isso era totalmente desconhecido no Ocidente. Então, quando Goethe fala em milhares de romances, ele está basicamente blefando? Ou pelo menos exagerando para chocar o pobre do Eckermann? É uma hipérbole tática, com certeza. Ele está usando a ideia de uma quantidade assim avassaladora, uma inundação literária do Oriente para quebrar a casca provinciana do Eckermann. Faz sentido. A ameaça não era você vai ter que ler um livro de 2.000 páginas, mas sim, olha, o mundo que você conhece é um vilarejo e tem um continente inteiro lá fora que você ignora. É um choque de perspectiva. E o autor, o Kushmore, parece ter uma certa simpatia pelo Eckermann nesse momento. Ele fala algo como, afinal, quem é que quer ler milhares de romances? Pois é. E eu me identifico um pouco. Parece a gente hoje com o catálogo infinito da Netflix ou a pilha de livros na cabeceira. É a ansiedade da sobrecarga de informação, versão século XIX. Puchner entende o pânico dele, mas também entende a frustração do Goethe. Imagino. Pensa bem, ser um dos caras mais curiosos do seu tempo e ter que lidar com essa resistência teimosa todo dia. Goethe bateu numa parede de ignorância e percebeu que o único jeito de atravessar era com uma explosão. E é aí que a mágica acontece. É aí. No pico da irritação, Goethe saca da cartola o conceito mais grandioso que ele consegue pensar para encerrar o assunto. Ele fala: a literatura nacional não significa muito hoje em dia. Estamos caminhando para a era da literatura mundial. Weltliteratur. Isso, ele joga essa bomba na mesa basicamente para calar o Eckermann. E funciona. Ele fica sem palavras. Uma ideia monumental, nascida da impaciência, mas o mais inacreditável é o que vem logo depois, né? Ah, essa é a parte que torna a história tão humana. O impacto imediato dessa declaração é zero. Nulo. Como assim? Logo depois desse momento de tensão, a atenção dos dois é completamente desviada por um desfile de trenós passando do lado de fora.
E espera aí, ele acaba de, basicamente, inventar literatura comparada e a reação dos dois é: olha, cavalos enfeitados? Não acredito. Exatamente. Aparentemente, os trenós eram bem mais interessantes. Isso desmistifica tudo. Com certeza. Mostra que as grandes ideias não nascem com trombetas e holofotes. Nascem em conversas confusas, são interrompidas por coisas banais e muitas vezes nem são vistas como grandes na hora. E esse momento dos trenós nos leva ao argumento central do Pushner. Ele defende que a gente deve a ideia de literatura mundial não só ao gênio de Goethe, mas de forma bem específica à ignorância do Eckermann. Esse é o grande paradoxo. A ideia de literatura mundial precisava de um contraponto para existir. Ela precisava de um Eckermann. Precisava. Precisava de alguém que representasse a mentalidade que ela veio combater. A incapacidade dele de sequer imaginar romances chineses, a certeza de que a cultura europeia era o centro do universo. Tudo isso criou a necessidade de um conceito que dissesse o contrário. Mas, peraí, será que a gente não está dando crédito demais para a ignorância dele? Será que Goethe já não tinha essa ideia na cabeça e só usou o Eckermann como um gatilho? Uma desculpa para verbalizar? Ótima pergunta. E é bem provável que a ideia estivesse germinando na mente do Goethe há tempos. Mas o ponto crucial que o Pushner levanta não é sobre a autoria da ideia, é sobre a função dela. Naquele momento, a literatura mundial não foi uma teoria acadêmica, foi uma arma retórica. Uma resposta direta para alargar um horizonte limitado. Entendi. A ideia precisava de um inimigo, o provincianismo do Eckermann, para ganhar forma e propósito. A ignorância dele não foi só um obstáculo, foi o molde que deu forma à ideia. Isso é fascinante, porque vira a ideia de gênio de cabeça para baixo. Exato. Sugere que as grandes ideias não vêm de um vácuo, mas do atrito com o mundo real, até com as partes mais teimosas dele. Perfeitamente colocado. E o Pushner argumenta que essa dinâmica não mudou. O conceito de literatura mundial, ainda hoje, depende da existência do homem sério. Do Eckermann de cada geração. Exato. Depende de encontrar pessoas que não sabem ou não acreditam que existem obras-primas em outras culturas. A literatura mundial funciona menos como uma estante de livros e mais como um argumento contínuo, uma provocação. E essa mentalidade do Eckermann não era um caso isolado, certo? As fontes mostram que ele era, na verdade, a regra, mesmo entre a elite intelectual da época. Sim, e temos uma prova fantástica disso. Não era só o assistente que ficava perplexo. A fonte nos traz uma carta de ninguém menos que Wilhelm Grimm, um dos irmãos dos contos de fadas, para o irmão dele, o Jacob. E o tom da carta é de pura confusão. O que tanto o confundia? Ele simplesmente não conseguia entender as novas obsessões do Goethe. Ele escreve, quase lamentando que o grande poeta alemão agora estava mergulhado em coisas persas. Coisas persas? Sim, Goethe tinha acabado de publicar o Divã Ocidente Oriental, inspirado no poeta persa Hafiz. E, para piorar, estava aprendendo árabe e, no meio disso tudo, lendo outro romance chinês. A perplexidade do Grimm é palpável. E o mais irônico é que ele quer saber se Goethe disse algo sobre o trabalho deles, sobre os contos de fadas alemães. Algo de interesse nacional. E a resposta de Goethe é... Basicamente, não muito. Goethe estava em outra sintonia. Enquanto os irmãos Grimm estavam construindo uma identidade cultural nacional alemã, olhando para dentro, a mente de Goethe já operava numa escala global. Ele estava tentando conectar a Alemanha com a Pérsia e a China. Exato. E seus contemporâneos, mesmo os mais brilhantes, não sabiam o que fazer com isso. Para eles, devia soar quase como uma traição, né? O maior escritor alemão no auge do nacionalismo e ele mais interessado num poeta de Shiraz do que nos contos da Floresta Negra. Exatamente. A reação era reduzir essa busca intelectual a um mero exotismo. Eles não viam o diálogo que Goethe estava propondo. E a prova definitiva dessa incompreensão, o exemplo mais cômico, é o presente de aniversário que os amigos dele resolveram dar. Essa parte é inacreditável. Ele está imerso na poesia sufi, dialogando com uma tradição de séculos, e o que ele ganha? Um turbante, dentro de uma cesta. Não. A imagem é tão poderosa que dispensa comentários. Ela mostra o abismo gigantesco entre o que Goethe estava fazendo, uma fusão intelectual profunda,
e como as pessoas ao redor percebiam isso. Para ele, Hafiz era um interlocutor. Para os amigos, era coisas persas, algo que se representa com um acessório. É um padrão, então. Ele fala de romance chinês, perguntam de contos alemães. Ele se inspira num poeta persa, ganha um adereço de cabeça. É como se todos estivessem tentando puxá-lo de volta para casa, para o mundo menor. E assim, compreensão reforça a tese sobre o Eckermann. Ele não era exceção, era a personificação da norma. O provincianismo era o padrão. Isso só torna a visão de Goethe mais radical e solitária para sua época. No fim das contas, essa história toda muda a forma como eu penso sobre de onde vêm as grandes ideias. Pois é. Elas não surgem impecáveis num simpósio. A ideia de literatura mundial, uma das mais nobres sobre a conexão humana, nasceu de um diálogo frustrado. Nasceu como um antídoto para a ignorância. E talvez por isso continue tão relevante. Sem dúvida. A gente sai dessa análise com duas figuras que são inseparáveis. De um lado, Goethe, o visionário, com uma curiosidade insaciável. E do outro, Eckermann, que foi mais com o assistente. Foi o catalisador involuntário. Sua visão limitada forçou a criação de um conceito para superar essa limitação. Exatamente. Ele é a razão pela qual a literatura mundial precisou ser inventada. O que nos leva a pensar na literatura mundial não como uma lista fechada de livros, mas como um projeto, um convite permanente ao debate, né? Exato. É a pergunta que Goethe fez ao Eckermann de forma implícita. Você tem consciência de que o mundo é muito maior do que você imagina? E essa pergunta continua ecoando. É verdade. Toda vez que uma tradução abre uma janela para uma cultura que a gente não conhecia, estamos, de certa forma, continuando aquela conversa tão peculiar, iniciada em Weimar, em 1827. Antes deles se distraírem com os crenós. Antes dos trenós. O que me deixa com uma última reflexão. Se o argumento do Pushner está correto e o conceito de literatura mundial depende, para sua energia, da figura do homem sério, do Eckermann de cada geração... A questão provocadora que fica é: o que aconteceria com essa ideia no mundo ideal? Um mundo onde a curiosidade sobre outras culturas fosse a norma, e não a exceção. Se a ignorância que lhe deu origem finalmente desaparecesse. Se todos nós fôssemos um pouco mais como Goethe e um pouco menos como Eckermann, o conceito de literatura mundial perderia sua razão de ser. Ou ele finalmente se cumpriria, se transformando em algo inteiramente novo. Algo que talvez a gente hoje nem consiga imaginar.